Boa tarde, feliz. Eu queria dar as boas-vindas às pessoas que vão entrar aqui na sala. Isso aqui vai ficar gravado, algumas pessoas vão assistir depois. Eu estou super feliz de estar compartilhando com alguns amigos essa informação sobre um assunto que eu acredito seja importante e, mais do que tudo, eu acho que pertinente, né? A gente vai falar um pouquinho sobre dinheiro, vai falar um pouquinho sobre educação financeira, vai falar um pouquinho sobre o que é ser rico e palavras que as pessoas às vezes, são até meio agressivas para as pessoas ouvirem. E, na verdade, o fato de não tratar alguns assuntos com mais naturalidade atrapalha com que a gente tome ações e atitudes que vão ajudar a gente, pessoal. Então, assim, o que eu mais do que tudo quero ajudar as pessoas é, primeiro, nesse primeiro dia, inclusive, é quebrar alguns paradigmas a respeito do assunto, quebrar alguns paradigmas sobre a palavra rico. Eu vou compartilhar com você coisas sobre um livro que, na verdade, veio de uma palestra que eu tive em agosto, em Natal. E essa palestra, foram 2 horas de uma palestra em Natal, que ajudou algumas pessoas. Teve gente que trocou de apartamento quando saiu dessa palestra. Teve gente que ia... Obrigado, Ricardo. Teve gente que ia trocar de carro e desistiu. Tem várias coisas que as pessoas estavam fazendo com a vida financeira delas. As pessoas mudaram drasticamente por conta de 2 horas da palestra com este cara aqui. E eu vou falar muito, todos os 5 princípios que eu vou falar com vocês, nada mais é do que a minha releitura, a minha visão do treinamento desse livro. E ao final, no último dia, eu tenho uma notícia que eu tenho certeza que todo mundo vai ficar muito feliz pela oportunidade da gente poder aprender essas coisas, tá? Mais de 60% das famílias brasileiras estão endividadas e esse dado é muito absurdo. Isso não é brincadeira, é muito sério. Como as pessoas elas não têm noção de como gerir dinheiro e quando as pessoas pensam em melhorar a condição financeira, normalmente elas pensam em ganhar muito mais dinheiro, em carros e viagens e não sei o quê. E na verdade isso não tem nada a ver com ser rico, galera. Tem nada a ver. As pessoas que realmente entendem esse jogo, eles pensam e se comportam de uma forma diferente como a sociedade normalmente celebra. Então acho que a primeira coisa para a gente sair da corrida da mediocridade, ou da corrida da maior parte das pessoas, é entendendo como é que essa outra minoria pensa. Então, primeiro, o objetivo de hoje é tentar quebrar com vocês alguns paradigmas, tentar passar para vocês algumas coisas que têm feito uma diferença enorme na vida de algumas pessoas e dar esses 5 princípios para que vocês possam, a partir desse novo entendimento, começar a ter atitudes novas e elas geram os resultados, tá? Então, vamos lá. Começamos pontualmente, como vão ser todos os dias. Todos os dias, de hoje até sexta-feira, é um mês onde a gente está aumentando a consciência das pessoas a respeito da educação financeira. Por que isso é importante? Porque ao longo da vida, normalmente você aumenta a sua renda, mas para a maior parte das pessoas, a condição e a financeira delas é basicamente a mesma. Então você ganhava 1.000, gastava tudo, ganhava 2.000, gastava tudo, ganhava 5.000, gastava tudo. Tem pessoas que ganham 10, 12 mil, gastam tudo. Ou seja, ganhar mais dinheiro não resolve problemas financeiros. E esse é um erro enorme que boa parte das pessoas cometem, que é achar uma frase, falando, caramba, eu não ganho dinheiro suficiente. E isso é um auto-engano, isso na verdade é falta de informação, e que bom que falta de informação se combate com boa educação. Então eu espero que isso aí desperte em vocês, não só baseado nas minhas palavras, mas na palavra do livro, e que outras coisas você faça a partir disso, que pode ajudar você a tomar novas atitudes em relação ao assunto. Então primeiro, quem é o Ben? Será que ele tem autoridade para estar falando sobre as coisas que ele falou? O Ben é um empreendedor na área do bem-estar aqui no Brasil. Ele chegou no Brasil há cerca de 20 anos atrás e ele não falava português, com uma atividade quando ele achava que era uma tendência de mercado que ia dar certo. Nesse caminho dele, ele começou realmente do zero e ele quebrou várias vezes, entrou em falência financeira várias vezes, até entender alguns conceitos. E numa palestra que ele falou sobre empreendedorismo, estava lá o Roberto Niachik, dono da editora Gente, escritor de livros famosos, e o Ben deu uma palestra sobre administração financeira nesse evento. Seja bem-vindo, Adamo, e as pessoas que estão aqui, sejam muito bem-vindas. Espero que vocês possam pegar valor aí dessa série de vídeos que a gente vai fazer. Depois vão ter sobre produtividade, sobre energia, sobre ansiedade. Mas essa semana a gente vai falar especificamente sobre dinheiro, porque tem tudo a ver com esse mês que a gente está aumentando a consciência das pessoas a respeito do assunto, tá? Então, Roberto Niachik estava na plateia e ele viu a palestra do Ben e falou, cara, você não é só empresário, empreendedor. Você é um consultor financeiro e palestrante e muito bom. E hoje
O Ben, ele é consultor financeiro da editora do Roberto Chiniachik. Esse livro, ele tá há semanas e semanas em primeiro lugar na La Selva, nesse assunto. E então ele tem muita autoridade e tem ajudado muitas pessoas a tomarem realmente um rumo diferente no que diz respeito a como você lida com suas finanças e sobre a mentalidade. Primeira coisa, vamos desmistificar essa palavra aqui, tá? Essa palavra é uma palavra que as pessoas tomam como uma coisa muito pejorativa e normalmente está atrelado a gastos. As pessoas, a classe média hoje, como diz o livro, ele percebe como riqueza grandes gastos. O que de verdade não tem nada a ver sobre você estar financeiramente livre ou estável, não tem nada a ver com quanto que se gasta. Então esse é o primeiro paradigma. Quando você vê hoje uma pessoa que mora bem e tem iPhone 7 e as roupas são de marca, a sociedade olha para esse cara e fala assim, nossa, esse cara deve ser bem de vida. E na verdade isso é uma forma classe média de você perceber o sucesso. Através da quantidade de gastos que essa pessoa tem. E o rico nada mais é uma pessoa que não se preocupa com dinheiro. Então vamos começar falando sobre o que eu acredito que seja a coisa mais importante sobre entender a riqueza. Nesses moldes que a gente quer tratar rico não tem a ver com aquela pessoa que quer ser o tio Patinhas e quer ter um cofre de dinheiro. Ou não é a pessoa que quer ter aquele monte só para ele. Rico nada mais é uma pessoa que encontrou uma estratégia financeira, ele agiu sobre essa estratégia financeira e dinheiro deixou de ser uma preocupação e basicamente virou uma ferramenta que ele aprendeu a gerir de forma eficiente. E você que tem um salário de R$1.000, ou um salário de 10, ou profissional liberal que ganha de forma inconstante, ou você tem uma empresa, se você não entende isso exatamente, você não sabe porque às vezes você e pessoas que você conhece muito próximas vivem com problemas de dinheiro, mesmo que ao longo da vida essa pessoa aumentou os ganhos. E você começou sua carreira ganhando 1.000, e você sobrevivia, e hoje às vezes você ganha 2, 3, 4 vezes mais e continua não sobrando dinheiro. As pessoas continuam precisando usar cartão de crédito, elas continuam precisando parcelar. E o que é parcelar? Parcelar é pegar dinheiro emprestado. As pessoas se sentem muita vontade hoje para fazer esse tipo de ação de forma rotineira, consistente, para quê? Atrás de conforto e atrás de status. Então vamos lá entender. O dia de hoje eu falei que são 5 princípios. O primeiro princípio é mude sua mentalidade a respeito do assunto. Hoje vai ser um dia mais filosófico, os outros vão ser mais práticos. A gente vai falar sobre estratégia, sobre passo a passo mesmo, mas hoje a gente tem que começar por essa parte que é um pouco mais filosófica e não se engane, nem por isso ela é menos importante, tá? Então as estatísticas aqui que eu peguei da pesquisa do endividamento e inadimplência do consumidor de 2015, tá? 21% das famílias hoje estão com dívidas atrasadas, 8% já admitiram que elas não têm como pagar as dívidas e 96% das famílias hoje no Brasil têm uma péssima mentalidade a respeito de dinheiro. Então a gente tem que atentar para isso, que isso não é um problema só de empresário, isso não é um problema só de quem ganha R$1.000 ou de quem ganha R$20.000 por mês. Isso é um problema generalizado e a causa é basicamente a mesma, que são os péssimos hábitos em relação à atitude que a gente tem em relação a isso, ok? Então vamos lá. Pobre. Pobre pensa em sobrevivência. Então, o pobre ele pensa dentro do dia. E quando eu falo pobre, não estou falando que colocando as pessoas numa categoria, ou falando que fulano é pobre. É só uma forma de você entender aonde a gente pode estar disso aí e que a gente pode rapidamente mudar de um ponto para o outro, tá? Você pode ser tipo um rico ganhando R$2.000 por mês e um pobre ganhando 15 mil. Só para vocês entenderem que uma coisa não tem nada a ver com a outra, porque sempre gera muito... As pessoas, você me chamou de pobre, ou fulano é pobre por conta disso e aquilo. Então a primeira coisa é desmistificar as palavras, tá? Então primeiro, uma pessoa que está no estágio de pensando só em sobrevivência, ela é, do ponto de vista financeiro, pobre. Ela basicamente consegue enxergar o dia. Ela assa e ela come. Ela assa e ela come. E isso é realmente um estágio onde, se você não tem, por exemplo, renda suficiente, qual seria o estágio dessa pessoa? Buscar se especializar, novos cursos, abrir novos negócios, novas oportunidades, para que ele, como profissional, ao contrário do que as pessoas normalmente falam, assim, por exemplo, se preocupar em trabalhar muito, não aumenta o seu valor de mercado. O que é o melhor do seu valor de mercado é a pessoa que você é, as habilidades que você tem. Nisso aí, melhorar habilidades, encontrar bons cursos, qualquer coisa que vai valer, fazer o seu valor de mercado aumentar, abrir novos negócios, ter rendas adicionais, procurar investimentos. Que se você está na categoria de pobre, você precisa aumentar o seu valor. Se você, por exemplo, ganha R$500 por mês, eu acredito que realmente você precisa aumentar a sua renda para que você consiga pagar as suas contas. Ok, mas talvez não seja esse caso da maioria das pessoas. A maior parte das pessoas está na classe média. E o que é a classe média? A classe média, ao contrário do pobre, às vezes ele já tem a sobrevivência, mas ele vai atrás de conforto e de status.
e a classe média normalmente pensa dentro de um período de 30 dias. Então, o que é um pensamento de classe média? Então, Lucas, me fala qual é a faixa de renda de uma classe média. Eu espero que vocês tenham entendido até agora que faixa de renda não tem a ver com patamar financeiro, ok? Então, classe média é uma pessoa que precisa dos seus rendimentos mensais para pagar as contas. Você pode ser uma classe média de 20 mil reais. Se você precisa daquele salário, você está ainda na categoria de classe média do ponto de vista financeiro, ok? E a classe média, ela vai com muita ferocidade atrás de status. Então, ela está disposta a abrir mão de liberdade por conta de uma vida com mais status e ser percebido como uma pessoa de sucesso é mais importante do que ter liberdade financeira para a classe média. Ela está muito bem disposta a parcelar um telefone em 24 meses, a parcelar um carro em 60, por exemplo, a fim dela ser percebida como uma pessoa que para a família, para os amigos, é uma pessoa que é bem na vida e tal. E qual é o problema disso? O problema é que muitas vezes, seja bem-vindo amigo Andrei, pessoal que está chegando aí, muito legal, tem um pessoal bem bacana por aqui, sejam bem-vindos. Qual é o grande problema da classe média? Ela vai atrás de conforto e liberdade, mas ela paga com o preço da prisão. Ela vende o tempo dela inteiro através de coisas. E é por isso que as pessoas às vezes nunca, se você está em mentalidade de classe média, aumentar muito a sua renda nunca vai mudar o seu padrão financeiro, porque sempre tem oportunidade de gastar mais dinheiro. Quando o jogo do celular já não é mais, você vai para o jogo do carro. Quando o jogo do carro já não é mais, você vai para o jogo da casa. Quando o jogo da casa não é mais, você vai para o jogo das férias. Mas sempre a mentalidade ela é a mesma. Então vamos entender um pouquinho sobre o que um classe média faz. Ele entende que parcelar é uma oportunidade que o mercado dá. E qual é o problema quando você parcela? Você está pegando dinheiro emprestado do banco. E se você... O que a gente não conta, o que as pessoas de classe média não contam, é que pode chegar num dia ou num mês que o dinheiro não entre. E isso não faz parte do pensamento de classe média. Porque se você vai lá e você tem hoje o seu salário 30, 40, 50% em parcelas, você está garantindo que a cada mês que passa, o dinheiro vai continuar entrando do mesmo jeito. Então você se sente à vontade para fazer compras, para comprar coisas que não cabem no seu orçamento. Porque se coubesse, você poderia fazer à vista. Então a gente só parcela porque a gente não tem dinheiro para comprar, pode ser uma casa. Isso, como eu falei, não estou recriminando o comportamento, a gente só tem que entender o que é que pode acontecer. Anota aí que é uma coisa importante, não sei os seus pais e seus avós. Os meus nunca trocaram de emprego. Os seus pais e avós, às vezes, trocaram de emprego só uma vez na vida. Hoje em dia, a média de troca de empregos é de 9 vezes ao longo da carreira. Então, qual é o problema de você trocar de emprego 9 vezes numa carreira? Significa que você pode passar por diversas vezes na sua vida períodos onde você não tem a renda. Podem ser de 30 dias, de 60 dias, de 90 dias. Mas o que é que acontece com a pessoa que conta, vai lá, compromete 50% do salário em prestações, e se esse salário deixar de entrar em algum mês? Como é que fica a vida financeira dessa pessoa, pessoal? E cada vez mais não existe mais fidelidade em empresas. Empresas não estão nem aí para fidelidade de funcionário, não se preocupam em aposentar funcionários. Então, se você depende da sua renda mensal para estar pagando as suas contas, pode chegar um momento onde, se essa renda não entra, você pode ter sérios problemas dessa ordem. E eu digo para vocês uma coisa em relação a dinheiro, pessoal. Às vezes tem amigos meus que, dinheiro não é importante, tem outras coisas mais importantes que dinheiro. É verdade, tem muitas coisas mais importantes que dinheiro. Mas se você vai lá e você está devendo 3 mil ao banco, 300 mil reais ao banco, você não consegue pensar em saúde, em amor, essas coisas. Basicamente, a sua vida, ela gira em torno desse problema financeiro. Então, primeira coisa sobre dinheiro é, você precisa ter gestão financeira ao ponto que ele não seja um problema. É só para isso que se você quer ser rico ganhando 3 mil reais por mês, show de bola, cara, show de bola. Não tem nada a ver com você simplesmente pegar e poxa, eu quero ter um palácio. Se você quiser, beleza. Mas a estratégia precisa ser clara. Você precisa ceder às tentações de mercado, porque nunca vai faltar com o que gastar. Obrigado, linducho. Você nunca vai faltar com o que gastar. Então, vamos entender sobre classe média versus rico. O rico vai atrás de liberdade, pessoal. Classe média vai atrás de conforto, de status, de ser percebido como alguém de sucesso, como alguém que viaja, como alguém que tem o telefone, como alguém que tem o carro. Só que ele troca por esse conforto e status, ele às vezes aceita trabalhos que ele não gosta, ou ele trabalha numa coisa que não dá satisfação, ou ele trabalha mais horas do que ele gostaria de trabalhar. Ele dedica às vezes mais do que ele gostaria de se dedicar
pelo fato de que ele está preso ao apartamento, à casa, às coisas. E o que é ir atrás da liberdade? Ir atrás da liberdade é você montar uma estratégia onde, num período de médio a longo prazo, dinheiro deixe de ser uma preocupação. Então vamos lá, o que é rico no ponto de vista do livro? Rico é uma pessoa cujos rendimentos dos investimentos supram o seu padrão de vida normal. Isso é ser rico. Então quer dizer que se eu tiver um padrão de vida de R$1.000, ser rico é ter R$1.000 ganhando, trabalhando ou não. Exatamente isso. Então, o seu padrão de vida é X e ser rico é que os seus investimentos, quer seja na forma de poupança, quer seja na forma de imóveis, quer seja na forma de tesouro direto. Aí, nessa hora, tem aqui um excelente consultor financeiro, meu amigo Vinícius Ferro. Uma honra você estar por aqui. Você pode ter pessoas que vão te apoiar nessa área, que podem fazer você gerir melhor o dinheiro que está sobrando. E aí um bom consultor financeiro e forma de investimento vão ser críticas. Mas na verdade, qual é o trabalho que eu quero incitar em vocês? É no trabalho da mentalidade. Eu realmente acho que começa por aí. E uma vez que você resolve esse, todo o resto, ele vai ser muito mais fácil de você administrar quando o dinheiro deixa de ser um problema e deixa de ser apenas uma ferramenta de gestão, tá? Então o rico, ele monta uma estratégia para que num período médio a longo prazo, o dinheiro não seja um problema. Exemplo, se você, por exemplo, tem um padrão de vida de R$10.000 por mês, digamos que seja esse o padrão de vida. Se você guardar R$2.000 por mês durante 12 anos aplicados no Tesouro Direto, por exemplo, você consegue R$1 milhão guardados. E esses R$1 milhão guardados, eles geram para você R$10.000 por mês. E aí onde está? Tem muitas pessoas que trabalham há 12 anos, há 24 anos, há 36 anos e jamais vão conseguir ter uma renda de R$10.000 sem trabalhar. Agora imagina, se você colocar isso como uma prioridade, se fosse R$1.000 por mês, por exemplo, são R$1.000 por mês durante 20 anos e você vai ter a mesma quantia. Pô, R$1.000 a menos. Não é tanto dinheiro assim. Então, como eu gosto de falar, o lance do ser rico envolve talvez você ganhar muito menos dinheiro do que você acha que precisa. É às vezes você mudar a sua mentalidade e, mais importante, regra 1 do lance dessa nova trabalho. Viver com o padrão de vida mais baixo do que o permitido com que você ganha. Essa é a primeira e a regra mais importante desse trabalho. Porque se você, por exemplo, ganha 6 e você gasta 5, se você ganha digamos que você tem um salário ótimo, você tem 2 filhos, e você ganha um bom salário de R$8.000 por mês, por exemplo, e digamos que ano passado você tem um salário de 8 e uma despesa de 6. E que normalmente não é isso que acontece, né? Mas bom, a gente vai falar isso mais nos próximos episódios. Se você ganha 8 em 2014 e você gastava 6, e você fazia uma feira de R$700 por mês, você tinha um plano de saúde da família de R$1.500 por mês, e você gastava R$400 por mês com combustível. O que aconteceu com essas despesas agora em 2016? O cara que ganhava 8, hoje está com a despesa de 9, 10 mil. A pessoa que ganhava 2 mil e ela gastava, por exemplo, 1.500, hoje a despesa dela é de 2.500 a 3 mil. E por muitas vezes o salário dela não cresceu nessa proporção. Então qual é o perigo de você viver muito próximo do que você ganha? Você tem um perigo, primeiro, de não ganhar, porque o mercado ele muda, é instável. Se você tem um emprego, você pode largar. Agora, se você, poxa, eu sou funcionário público, então eu não preciso dessa informação, lógico que você precisa. Se você está insatisfeito com a sua vida financeira, obviamente. Porque se você ganhava 6 e você gastava 5 em 2014, agora você gasta 7. Tranquilamente, você gasta 7. E qual é o perigo de você dever R$1.000 ao banco? Deixa eu falar uma coisa para vocês sobre como hoje as coisas funcionam, tá? Se você tem uma dívida de R$100 por mês, por exemplo, por que não é permitido você ter erros financeiros no Brasil? Se você deve R$100 por mês ao banco e você usa do cheque especial, por exemplo, esses R$100 por mês vão se acumular dentro de um ano e vão se transformar numa dívida de 1.200. A taxa hoje do cheque especial é de 300% ao ano. E aquela sua dívida de R$100, ao final de um ano, ela vira uma dívida de 4 mil. E agora, como é que tá? Se você não conseguir pagar uma dívida de 100, o que acontece com a sua vida financeira agora que você deve 4 mil? Se era uma dívida de 1.000, ela vira uma dívida de 40 mil, pessoal. Então, essa informação, eu acredito que ela tenha valor, porque as pessoas estão aí sofrendo, porque elas não entendem que elas não podem comprar essa televisão. Elas não podem comprar esse celular, porque o lance caber na parcela não é a maneira como você deveria pensar dinheiro.
E as pessoas elas compram no cartão de crédito tranquilo, achando que o dinheiro simplesmente vai entrar. Mas se o seu pneu do carro furar e você tiver uma despesa de 400, 500 reais mais cara, você vai ter sérios problemas para depois pagar aquele negócio de cartão de crédito. Agora, e aí que agora essa dívida agora é uma dívida de 16% mais cara? Então, pessoal, é muito sério, as pessoas sofrem muito por conta da falta dessas informações. Eu quero muito ajudar que dentro desses 5 dias, que vocês basicamente entendam que ser rico não tem nada a ver com o que as pessoas falam. Desmistifiquem essa palavra. Eu acho que para mim ser rico é você ter liberdade e dinheiro não ser um problema. O primeiro passo é viver abaixo do padrão que o seu dinheiro permite. Porque se você vive abaixo, você pode ter controle. Se vier algum tipo de imprevisto na sua vida, se as coisas ficarem mais caras, se você, por exemplo, tem um trabalho, você vive abaixo disso, você ganha 3 e gasta 2, por exemplo, pessoal, é uma excelente premissa. Agora, nunca 3, e muito menos 3.500. Então, ao longo desses dias, ainda falar sobre estratégias. Só que o que eu queria mostrar para vocês é que a gente está muito confortável para usar algumas coisas que o mercado ele faz com que a gente use de forma tranquila. Uma coisa sobre cartão de crédito, vou dizer para vocês, quando você dá o dinheiro, você sente seu dinheiro ir embora. Isso é uma coisa que você sente aquele dinheiro ir embora. É psicologicamente comprovado e quando você dá o cartão de crédito e as pessoas te dão de volta, a sensação de que você gastou o dinheiro é menor. E quando você parcela, mais ainda. Então, às vezes, a gente está gastando uma fortuna de dinheiro que a gente não pode, de uma forma geral, e a gente não está sentindo, porque a maneira como as pessoas consomem hoje produtos e serviços é uma maneira feita para que a sensação não seja a sensação de compra. Você compra um celular de 3 mil reais, pagando uma parcela de 300, você sente que você comprou o produto, mas na verdade você não comprou o produto. Porque se esse negócio quebrar fora do período de garantia, você vai ter que comprar outro e você está pagando o primeiro. Então é muito sério a gente entender. E se você é uma pessoa que você não passa por essas coisas, e você já está no nível de liberdade, muito dinheiro sobrando, poxa, que bacana, porque aí você pode pegar isso aí e transformar isso em muito mais, e com isso você pode contribuir com mais pessoas, você pode chegar num outro patamar de contribuição, de propósito de vida, onde você pode pegar isso, show de bola. Mas até você ter sobrevivência financeira, basicamente a gente trabalha para ganhar dinheiro. Não adianta você falar que ganha por propósito se você não consegue nem pagar a sua feira. Então, isso é uma coisa que eu gosto de falar para as pessoas. No livro tem aqui, não se dá carona a pé. Então, às vezes a gente está preocupado, a gente tem trabalhos que a gente ama fazer, coisas que a gente gosta, mas às vezes, quando essa questão do dinheiro não foi resolvida na nossa vida, a gente não consegue fazer as outras com clareza. Então, no último dia eu vou falar para vocês sobre propósito. Sabe por que a gente deveria lidar com dinheiro de forma inteligente? Para que depois que isso deixar de ser um problema, a gente possa trabalhar só por satisfação, para que a gente possa trabalhar por contribuição aos outros, para que a gente possa trabalhar por amor. Só que, quando o gás está atrasado, quando o cartão de crédito está estourado, a gente não consegue pensar nessas coisas. E esse é o pior problema de quando a gente não tem uma boa gestão financeira. Hoje foi um dia mais filosófico. Ao longo dos dias, a gente vai falar sobre estratégias, sobre coisas extremamente práticas. Esse livro, eu digo para vocês, o Ben ele conseguiu colocar, eu já li diversos livros sobre administração financeira, mas a maneira como ele empacotou, eles são 3 módulos. Primeiro, sobre mentalidade, sobre o que é pobre, classe média e rico, dentro da visão do livro. Essa é a primeira parte. Segundo, uma estratégia de você migrar de onde você está para o próximo nível. Então, como é que você potencializa, como você sai de um para o outro. Esse vai ser basicamente a sessão 3 e 4. O vídeo de terça, vai ser de quarta e quinta-feira, eu vou falar sobre isso. E no de sexta-feira, a gente vai falar sobre dívidas. E esse das dívidas, eu digo para vocês, compartilhem essa transmissão. Porque às vezes você não sabe que tem alguém que está com problemas sérios financeiros. Tem uma amiga minha que eu conversei com ela, ela ganhava X e não tinha dívidas, começou a ganhar 3 vezes mais e começou a ter dívidas. Porque o fato dela ter mais dinheiro, e quando você tem mais dinheiro, você tem mais crédito, a gente começa a perder a noção. Inclusive, na visão de classe média, quanto mais você ganha, mais perigoso é. Porque quando você ganha 1.000, às vezes as besteiras financeiras que você pode fazer são pequenas. Quando você ganha 5, 7, 10, é muito mais perigoso. Porque se eu falei para vocês que uma dívida de 100 vira 4 mil, uma dívida de 10 mil vira 4 milhões, pessoal. É muito sério esses assuntos. Então, compartilhem esse vídeo para as pessoas. A gente quer chegar no máximo de pessoas. Por que quem está aumentando a consciência das pessoas em relação à educação financeira? Eu estou trazendo esse cara para Maceió.
Então, ao final da série, eu espero que vocês tenham informações e que só com elas vocês já consigam, mas já para vocês entenderem um porquê dessa série de vídeos, é porque melhor do que eu ficar falando, a gente vai trazer o próprio. A pessoa que pensou nessas informações vai estar aqui na nossa cidade. Estou vendo pessoas de outra cidade aqui, vi pessoas, minhas primas minhas de São Paulo, e essa informação é importante para todo mundo, porque 96% das pessoas têm uma péssima mentalidade em relação a dinheiro, e ganhar mais não vai resolver o problema delas. Primeira coisa é mudar a mentalidade. E a primeira regra dessa mudar a mentalidade é viver num padrão de vida mais baixo que os seus ganhos permitem. Digo para vocês, pessoal, ceder às pressões sociais. Amanhã a gente vai falar um pouquinho, principalmente sobre... O tema de amanhã é crenças da classe média e como é que você foge disso. Porque esse é o pior perigo de todos. Esse é o pior perigo de todos. A gente cair no risco, cair no perigo, de a gente estar junto com isso aí, estar junto com a maioria das pessoas, e de repente a gente começou ganhando R$1.000 e dinheiro não sobrava, depois a gente ganhava R$2.000 e dinheiro não sobrava, depois a gente ganhava R$3.000 e dinheiro não sobrava, a gente ganha R$5.000 e dinheiro nunca sobra. E se num dia a sua empresa cair o faturamento pela metade, ou você passar um mês sem salário, a sua vida pode tomar proporções horrendas na área financeira, e aí realmente fica muito difícil da gente ser uma pessoa leve, da gente ser uma pessoa que realmente vai conseguir estar no nosso 100%, quando o dinheiro é um problemão e as parcelas estão vindo, e a gente não entende que, na verdade, se você tem um celular, você quer comprar um celular de 3 mil, e você vai lá e você não pode pagar ele, e você pode parcelar, a verdade é que você não pode comprar ele. Entendam, eu não sou o seu consultor financeiro. Você não é obrigado a fazer nada que eu digo para você fazer. É só uma questão de que quando a gente não tem esse conhecimento, e o mercado faz você acreditar que você pode, que não é só com o celular, isso é com a roupa, isso é com a viagem, isso é com o carro, isso é com o apartamento. E essas péssimas escolhas façam com que a gente viva preso e a gente nunca consegue sair dessa situação onde o dinheiro sempre vai ser um problema. Então eu espero que tenha ficado claro para vocês o que é ser rico. O dia de hoje era só para isso. Amanhã vai falar um pouquinho sobre crenças da classe média e como é que a gente sai disso aí. E isso vai ser muito importante, que é extremamente libertador. Quando você vai lá e as pessoas, num grupo de amigos, e você é o cara que você não tem o celular igual a todo mundo, e a marca de roupa que você usa não é igual a todo mundo, a nosso pensamento de classe média, ou o seu carro não é igual ao dos seus amigos, a gente não se sente bem, a nossa autoestima fica baixa. E a gente acha que é comprando coisas que a gente vai resolver isso aí, pessoal. O problema é que a gente não resolve problemas de autoestima com coisas. A classe média está aí afundada em dívidas, porque eles realmente acham que vão encontrar amor e aceitação em coisas que elas não vão encontrar. E se desprender desse pensamento é o primeiro passo. É o primeiro passo para que você possa realmente ter... Porque quando eu vou falar de coisas práticas, de como é que, de onde você deveria enxugar, como você deveria isso aí, onde é que você deveria tirar, como, quando, em quanto tempo. Tudo isso ao longo dessa série eu vou fazer de forma extremamente prática. Mas se a gente não mudar a mentalidade, não adianta eu dar as dicas. Não adianta eu dar as dicas de exercício se você odeia exercício. Não adianta dar dicas de alimentação se você acha que vida saudável é comer comida ruim. Eu posso passar 1000 receitas fit que você não vai querer fazer, porque a sua mentalidade sobre a vida saudável é que é uma coisa ruim, cheia de sacrifício. As pessoas acham que a educação financeira é ficar poupando um monte de dinheiro para que você possa se aposentar e aproveitar a vida depois que você tiver 60 anos. Não tem nada a ver com isso. Educação financeira é entender que dinheiro é um recurso e que se você não entende ele, você usa o recurso errado. E se você não tem carinho com o recurso, ele está passando pelas suas mãos, você não tem controle sobre ele, e daquilo que você não tem controle, você nunca vai ter muito. É só isso, eu prometo para vocês. Aquilo que você não tem controle, você nunca vai ter sobrando. Então, quer ter controle sobre o tempo? Entenda mais sobre produtividade. Quer ter dinheiro sobrando? Entenda um pouco mais e tenha novas atitudes em relação a dinheiro. E eu digo para vocês, entender é o primeiro passo. Educação sempre vai ser o primeiro passo. As pessoas hoje se focam muito em dicas, elas fazem congressos, vão para palestras e tal, mas se a sua mentalidade é gastar tudo que ganha, você nunca vai chegar no próximo nível. Você nunca vai se ver uma pessoa livre. Você nunca vai poder chegar num ponto e vai fazer coisas que você quer. Porque você vai estar sempre preso àquilo que paga a sua sobrevivência, ou àquilo que paga as suas contas. E de repente o ano 5, 10, 15 anos se passam, e você foi um pagador de contas a vida inteira,
E mal sabia você que se você passasse um tempo vivendo abaixo do seu padrão de vida, você poderia criar uma estrutura que ia permitir você ter uma vida normal, você vai poder sair, você vai poder viajar, você vai poder comprar coisas, mas muito mais do que isso, criar liberdade. Então, para fechar, eu quero voltar com uma frase que realmente eu acho que ela é muito importante para essa conferência, que é: ganhar mais dinheiro não resolve problemas financeiros. A classe média, ela troca liberdade, ela se aprisiona no estilo de vida para poder comprar coisas, e a vida passa, ela nunca sai desse patamar. Ela nunca tem escolhas reais. Sempre trocando por pequenos prazeres. Sempre trocando por telefone, por carro, depois por casa. E quanto mais ela ganha dinheiro, mais endividada ela fica. A solução nunca está em ganhar mais. Está numa gestão inteligente, está num controle emocional a respeito de dinheiro. E esse controle emocional, ele só vem com novas informações. Então hoje foi um dia mais filosófico. A partir de amanhã eu vou falar sobre as crenças da classe média que ela tem em relação a dinheiro e como é que a gente pode sair disso. Depois, nos outros dias, nos dias 3 e 4, a gente vai falar sobre estratégias práticas. E no dia 5 a gente vai falar sobre como sair de dívidas em 10 passos. E eu espero que isso tenha valor para vocês. Se tiver valor, compartilha para vocês. Eu agradeço muito a galera que esteve por aqui. Compartilha no seu feed, compartilha para seus amigos. Hoje a gente fez essa, como eu falei, em 30 minutos exatos. E amanhã vai ser a mesma coisa, das 13 às 13h30. Eu aguardo vocês. Espero que vocês tenham pego valor. E amanhã a gente vai entrar num novo tema e vai ser uma semana incrível, tá ok? Eu agradeço sempre de vocês. Qualquer dúvida, estamos por aqui. E até amanhã às 13 horas. Valeu, galera. Tchau, tchau. Valeu.